Declaro aberta os trabalhos desta noite, desta sessão itinerante. A todos e a todas o meu cordial boa noite, que deixaram as suas casas, vieram participar dessa sessão. Sintam-se todos à vontade. Faremos a composição da mesa e chamo as seguintes autoridades. Senhor Prefeito Municipal, Matias Kohler. Convido o Vice-Prefeito, Valmir Zirke. O representante da Associação de Moradores, senhor Clóvis Ieski. Representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o primeiro ancião, o senhor Geraldino Efferman. Suplente de vereador e presidente da Sociedade Esportiva Tarumã, senhor Alonso Schirmer. Desde já, então, agradecemos a presença de todos, também a imprensa que nos acompanha nesta noite. Também agradecemos por estar junto desta sessão itinerante. De pé, convido a todos para ouvirmos o hino nacional. Dando sequência, convido o senhor prefeito Matias Kohler para fazer uso da palavra, conforme previamente já combinado com o Poder Executivo. Esta sessão itinerante também servirá como uma audiência pública,
para apresentação do projeto de reurbanização e pavimentação de 6 ruas do bairro Lajeado Baixo. Então, para tanto, eu convido o senhor prefeito para o uso da palavra. Quero saudar a presidente da Câmara, Rosita, em nome dela saudar os demais vereadores, as lideranças da comunidade, os nossos secretários, diretores, enfim, a todos, enfim, da comunidade que estão presentes, a imprensa também, dizer da alegria de estarmos juntos nessa noite, nessa sessão itinerante, e parabenizando mais uma vez a Câmara de Vereadores por essa iniciativa, já de mais tempo, mas que tem alcançado a todas as comunidades de Guabiruba de uma forma onde o Poder Legislativo se aproxima da comunidade e permite divulgar e apresentar o seu trabalho, e onde a comunidade, na contrapartida, também tem a possibilidade de fazer a intervenção, de solicitar, enfim, apelar e apresentar as suas necessidades para a Câmara como um todo, um processo inteligente que é próprio do município de Guabiruba e que tem tido o bom resultado ao longo dessa trajetória. Para nós, nessa noite, nós temos, além do contato, enfim, de estarmos juntos sempre com o Poder Legislativo nessas sessões, nós temos também a intenção, e vamos estar apresentando o planejamento que nós temos das pavimentações, que agora, finalmente, depois de bastante tempo, a gente sabe que a comunidade já estava aflita por isso, não de pouco tempo agora, mas desde 2013, quando a gente assumiu o primeiro mandato, e tinha uma vontade de fazê-lo, mas as circunstâncias nem sempre são aquelas que a gente deseja no primeiro momento. Mas construímos, junto com a Câmara de Vereadores, que eu quero aqui publicamente mais uma vez agradecer, a aprovação de um financiamento, que os senhores vereadores prontamente atenderam quando foi apresentado, e com esse financiamento nós vamos estar nos próximos dias, talvez em questão de 60 dias no máximo, iniciando a pavimentação de vias importantes aqui na comunidade de Lajeado Baixo, tanto a comunidade mais popularmente conhecida como Adventista, onde nós estamos presentes, para quem a gente também agradece a cessão do espaço para essa reunião, como também na comunidade, na Igreja Católica. As ruas contempladas serão a Rua José Schirmer, a Rua Cristina Fuchner, a Rua Alberto Gums, a Rua Alfredo Fuchner e também a Rua Expedicionário Arnoldo Barão e a Rua Otávio Ebel. Esse é um projeto dentro do programa Avançar Cidades, um financiamento na ordem de 7 milhões de reais, que nós já conseguimos viabilizar no final do ano passado, e que agora, com a conclusão, na verdade, de toda a tramitação da papelada, nós conseguimos a liberação para lançar o edital, já está lançado, deve ser aberto no dia 16 de maio, se não me engano, a abertura das propostas e o conhecimento da empresa ou das empresas vencedoras para a execução desse trabalho, que dentro de um cronograma de 6 a 8 meses deve estar concluído toda essa questão dessas pavimentações, melhorando em muito a qualidade de vida da comunidade, trazendo conforto, na verdade, de uma pavimentação, né, tirando o desconforto, principalmente da poeira da lama, da necessidade do caminhão-pipa, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos e que por muito tempo tivemos que suportar, né, não por falta de interesse, mas por falta das condições próprias. Na construção do projeto, e essa é a importância do momento, por isso que a gente pediu esse espaço para a Câmara de Vereadores para estar apresentando, nós temos algumas dificuldades que vão estar presentes dentro dessa construção. E não há outro caminho que não seja a da parceria, a da colaboração, do entendimento da comunidade, principalmente quando nós falamos da questão da largura da via. Como é um projeto financiado, o governo federal obriga que ela tenha uma dimensão mínima. E aí a gente não pode fazer a rua com 5 metros, ou com 6, depois com 4, depois com 8, ela tem que ter um delineamento. E nessa situação nós vamos encontrar pela frente, e o setor de planejamento já fez todo esse levantamento, várias intervenções que a gente chama, que seriam o quê? Locais onde, às vezes, o muro está em cima desse alinhamento, às vezes até o beirado da casa, as situações que, de repente, nós temos uma situação de remoção de uma varanda, de um puxadinho, que vai estar em cima desse delineamento também, e onde nós temos que contar com essa colaboração da comunidade, à medida que nós precisamos traçar a cancha, que a gente diz, o espaço onde vai ser feita a pavimentação. Dentro dessa linha, o setor de planejamento apresenta aqui um estudo que já foi feito, e onde mostra, né, a questão da necessidade de remoção de muro, de cerca, né, e muitas vezes algumas situações dessa natureza. Vou tentar chegar um pouco mais próximo, até para conseguir fazer a leitura. Né, tipo assim, teremos aqui iniciando a Rua José Schirmer, é isso? Iniciando a Rua José Schirmer, temos a remoção de muros, né, são
várias situações que elas vão se apresentando. Não se preocupem tanto agora, aqui vai estar ilustrado onde que são os muros, né? Tipo assim, do seu Dário Fugner, tem a remoção do muro, do Dário Fugner, da Nair Polheim, temos aqui do Fernanda Polheim, né? Então, vários locais, Antônio Machado, né? Pelas fotos vocês conseguem visualizar onde vai haver a necessidade de deslocamento disso. Para não assustar ninguém, eu sei que normalmente agora que eu tenho tudo bonitinho, eu vou mexer nisso, né? O município, nós temos feito isso em outras pavimentações também, nós sempre propusemos uma parceria no sentido seguinte: para fazer tudo sozinho pela prefeitura, vai faltar dinheiro para fazer a conclusão da obra, muitas vezes outros detalhes. Então, a gente faz uma parceria onde o município fornece o material que é necessário para a remoção, para a reconstrução desses muros, e o proprietário normalmente entra com a mão de obra. Então, mas isso depois, ao final dessa apresentação e nos próximos dias, a equipe vai estar passando de casa em casa, onde houver a necessidade dessa intervenção, e vai estar colocando lá o piquetezinho para vocês saberem onde que vocês podem fazer o muro novo. E aí vocês fornecem uma lista do material que vocês precisam, o município fornece esse material, e com isso vocês conseguem reconstruir também dentro dessa parceria que é necessária para que a gente possa executar a obra. Então, na continuidade aqui, só para vocês terem um panorama geral, na propriedade do seu Antônio Marcelo Schirmer, da Cláudia Paniagua, Márcio Schirmer, no lado esquerdo, lado direito, Clarinda Schirmer, remoção da varanda do seu Alvino, vai ter uma pontinha lá que vai ter que tirar também, né? Zezefredo Edilberto Polheim, tem lugares que vocês vão ver que de repente a estrada vai passar bem rente, mas que a gente vai ter que trabalhar isso para ter um bom acabamento. Roque Batista Bispo, esse é aterro de calçada, alguns lugares tem que se fazer enrocamento para poder alargar a rua também. Então, nessa situação também. Esse seria da José Schirmer, né? A próxima rua. Cristina Fugner, né? Cristina Fugner, nós temos no Marcos Polheim a necessidade da remoção da cerca, né? Do poste de energia. Quando é o poste da entrada de força, normalmente a própria prefeitura consegue fazer o deslocamento. Quando é o poste que é da rede da Celesc, a gente tem que pedir para a Celesc fazer o deslocamento. Então, também isso não seria uma preocupação do proprietário, que é um ônus que o município também assume no sentido de auxiliar isso também, só para deixar tranquilizado. Moisés Schirmer, né? Temos a necessidade também de fazer um cortezinho no barranco ali, né? Na propriedade do seu Luiz Comper, remoção da cerca. Otília Schirmer, e nós temos também no Valério da Silva, Valério Silva, também seria remoção de cercas. Carlinho Gomes, remoção de cerca viva. Aurora Paviani, também a remoção de cerca viva, né? Daniel Fugner, é a remoção de vegetação e tem que tirar o barranco um pouco lá também. Tereza Fugner, da mesma forma, né? A remoção, 90% das situações é a remoção de cercas, não seriam nem muros, né? De cercas de arame e alguma coisa de movimentação de barro, de terraplanagem que tem que ser feita, né? Lili Verônica Habitsreiter, a remoção do muro. Sebastião Demétrio, remoção de cerca também. É isso, com isso nós fechamos a Cristina. A próxima é Otávio Ebel. A Otávio Ebel já é lá na frente, né? A rua que entra ao lado da Igreja Católica ali, né? Lá também nós temos algumas intervenções, são várias também, né? Remoção de muro, na propriedade do Felício Ebel, no Rodrigo Sassiman tem a limpeza da vegetação. Zaqueu Vicente dos Anjos, remoção de cercas. Natal Domingo Salsi e Nestor Eleutério,
Também são as remoções, né? Pedro Paulo Goulart, Tamazia Barbosa, remoção de muro. Ciro Comper e Virgínia Ebel Ramos, remoção de cercas e muros. André dos Santos, ajuste no acesso da residência. E no outro lado nós vamos ter no Sandro Regis, vai ter que ser fazendo um enrocamento e um aterro para conseguir a largura da calçada, né? No Leivas Nascimento também tem uma intervenção, lotes com frente para a rua Arthur Ebel, fundos com o destinatário Arnoldo do Barão, né? Então tem que ter esse ajuste também que tem que ser feito ali. A Otávio Ebel está junto com a expedicionária? Assim, ele iniciou ali na Otávio Ebel, ela faz o contorno e sai na expedicionário. Então, a Otávio e a expedicionário foi apresentado agora para o final. Antes, quando começou na Cristina Fuchner, pegou Alberto Gomes e Alfredo Fuchner também. Então, faz aquele outro anel ali, aquela outra sequência. Então, se percebe que são muitas situações onde temos que alterar o que está hoje, da forma como está hoje. Diríamos que é um mal necessário em virtude de uma melhoria muito forte que vai acontecer, uma mudança que deve acontecer aqui no bairro, Lajeado Baixo como um todo, né? A questão das pavimentações, a questão da adequação das calçadas, que tem que caminhar juntos, né? O Ministério não aceita financiar pavimentação sem calçada, e por isso que nós temos que ter junto a questão da largura das calçadas também. O processo ele vai ser uma pavimentação de lajotas, né, como já é comum a gente estar fazendo pela cidade afora, e eu sei que algumas pessoas nos questionam, às vezes, por que não fazer o asfalto. Já posso responder, porque em virtude da formação do nosso solo, de Guabiruba, em sua grande maioria, onde nós temos um solo muito argiloso, né, muito barro mesmo, e muitas vezes até meio lodo e tal, se você quiser colocar um asfalto, ela se torna uma obra extremamente cara. Porque você tem que fazer toda uma remoção de solos com um aterro de pedras, depois com brita graduada, com areia, com mais uma vez brita, para depois colocar o asfalto. E isso eleva demais o custo. Uma lajota, quando bem colocada, e nós temos vários exemplos pela Guabiruba fora, ela tem uma vida útil muito forte e ela permite ainda que você faça, em algum momento, uma necessidade de uma nova ligação de esgoto, uma nova ligação de água, que você tire a lajota, você faz o serviço, você repõe ela, você aproveita o mesmo pavimento. O asfalto, depois que você cavou ele, você não tem mais como reaproveitar e dificilmente ele acaba ficando igual de novo. A lajota permite que se faça esse trabalho, por isso o município adota o modelo da lajota para a pavimentação dessas vias, certo? As questões das calçadas, nós falamos, elas caminham juntos. Nós temos feito uma parceria dentro da comunidade também nessa linha, que apesar dessa lajota estar dentro do financiamento por obrigação de contrato, né, a parceria é a mesma de toda a cidade, onde os proprietários ficam responsáveis pelo custeio dessas lá do paver da calçada. O município executa toda a mão de obra, está todo o serviço pronto, e cada propriedade vai receber então o valor correspondente ao paver da sua frente, do seu terreno. Eu sei que tem pessoas que são mais carentes, e essas, naturalmente, a lei já prevê que o município, através de um estudo socioeconômico, constatando que a família tem uma fragilidade, que ela tem uma dificuldade financeira, dentro do estudo socioeconômico, que a lei prevê os critérios, né, o município que estabelece esses critérios, isso já está na própria legislação federal. Nesse caso, o custo desses PIB das famílias de baixa renda são assumidos pelo município. Então, também, para ter uma tranquilidade, porque também não tem sentido você fazer calçada em 2 lotes, no terceiro lote sabe que é uma família que não tem dinheiro, então não vai ter calçada. O município, nisso a Câmara já aprovou lá em 2013, quando nós iniciamos o projeto de pavimentação em parceria, e esse modelo tem sido adotado pela Guabiruba fora e da mesma forma aqui. É um processo gradativo, não se assuste no primeiro momento, apesar de parecer que é muita coisa, são mais de 60... Quantas interferências? São 66 interferências nesses trajetos todos, ou 66 locais que a gente vai ter que mexer em alguma coisa, mas tudo isso vai ser feito dentro de um processo de organização, volto a dizer, com a visita pelo departamento técnico, se possivelmente a gente vai estar acompanhando isso, para organizar, definir o quanto que tem que mexer, aonde tem que mexer, o quanto de material vai se precisar para isso, para podermos organizar. A única coisa que a gente tem que trabalhar com uma certa celeridade, uma certa pressa, porque como esse edital agora vai abrir dia 16, possivelmente, ou quando não há contestações, num prazo de 10, 15 dias depois, podemos assinar o contrato, a ordem de serviço. Ou seja, nós podíamos estar em junho
mais tardar aí final de junho, iniciando essas pavimentações. Nós só podemos começar a pavimentação ou dar a ordem de serviço para a empresa quando nós tivermos todas essas interferências, essas situações realizadas. Então, a gente vai estar conversando meio logo, esse mês ainda com vocês, no sentido de começar a organizar essa remoção de muro, essa remoção de cercas, né, onde a equipe já vai dizer, ó, você tem que tirar a cerca aqui, você pode botar ela meio metro mais para dentro, 1 metro mais para dentro, nessa situação toda, para a gente poder trabalhar isso com a velocidade necessária para essa obra também ter conclusão, né? E quanto menos tempo a gente ficar interferindo na pavimentação, melhor vai ser para todos nós. Em alguns momentos, algumas ruas que vão ser possíveis de serem interditadas, possivelmente elas vão ser interditadas, para que a empresa já possa trabalhar a largura toda, e onde não é possível, em virtude do trânsito, do acesso das pessoas, vai trabalhar em meia pista para depois fazer outra metade. Torna o trabalho um pouco mais difícil, mas a gente tem que entender que também não dá para interditar todas. Mas vamos usar exemplo aqui ao lado, aqui a Cristina Fuchs, né? Que é uma rua que ela pode, as pessoas conseguem dar a volta por fora, então, de repente, a gente vai permitir só o acesso dos moradores. E as demais pessoas, enquanto ela estiver sendo pavimentada aqui, vão fazer o sacrifício e dar uma volta um pouco maior para poder transitar pelo bairro. E onde isso não é possível, José Schirme, de repente a gente pode interditar ali e as pessoas transitam por aqui, vai ser trabalhado nessa linha, tá? Porque nossa intenção é que a obra avance o mais rápido possível para dar menos incômodo para a comunidade também. Então, basicamente, são essas informações. Nós estamos abertos ao questionamento. Se essa questão das perguntas, de repente, não quiserem fazer hoje, mas durante a semana, se lembrarem de alguma coisa, ou semana que vem, de algum detalhe, alguma dúvida, a equipe técnica de planejamento está à disposição lá na Prefeitura, nós também estamos, para que a gente possa fazer esse processo tranquilo, transparente, de uma forma organizada, e ter o melhor resultado possível a todos. Da nossa parte era isso. Eu agradeço a presidência da Câmara e aos vereadores pelo espaço cedido. É importante para que possamos, pelo menos de uma forma geral, apresentar o projeto para a comunidade saber o que vai estar acontecendo aí nos próximos meses dentro do bairro do Lajeado Baixo. O pessoal da organização está dizendo que a sessão agora ela vai seguir o seu ritmo, na verdade, sua organização, e ao final da reunião nós vamos estar abertos também ao questionamento, se vocês quiserem fazer alguma pergunta a mais, para a gente que possa responder para vocês também, tá ok? Obrigado, então. Obrigado à presidência também. Convido para também compor a mesa os pastores da igreja Alan David e José Roberto Fugner, que chegaram, bem, por favor. Na sequência, convido o senhor vice-prefeito, o senhor Valmir Zirk, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a nossa presidente Rosita, os demais vereadores, nosso prefeito, os pastores aqui presentes, a toda a comunidade, nosso secretário Jair, nossa secretária Márcia, aqui presente. Dizer que para nós é uma alegria poder estar presente, o William aqui presente também, o secretário de Planejamento, da alegria de poder estar aqui e ver hoje a casa cheia, né? Mostra que realmente a comunidade participa, e isso é importante. Ontem tivemos audiência no Aimoré, né, por pavimentação da Carlos Boas também, onde também tivemos mais de 80 pessoas participando. Aquilo que o Matias já comentou, esse Avançar Cidade, ele contempla 6 ruas aqui no Lajeado, e a rua Antônio Fischer, que estamos já fazendo todo o alargamento da via. Finalizando Antônio Fischer, então todo o maquinário que está hoje lá vai iniciar a parte que cabe à Prefeitura de alargamento, né? E dia 5 agora, então, abre a licitação, vai se saber quem é a empresa, dia 15, né? A vencedora que vai executar a pavimentação e toda a drenagem dessas ruas. Então, eu sei que essas obras eram tão esperadas por vocês, e promessa nossa de campanha também, então ficamos felizes em poder dar início nessas obras aqui nesse bairro. E aquilo que o prefeito já falou, precisamos sim da compreensão de vocês, né, que cada um ajude um pouquinho para que nós possamos sim fazer uma via também com mais segurança, com mais qualidade de vida, que cada um de vocês vão ter sem poeira e sem lama. Né, vocês aqui do bairro estão esperando há muito tempo, tantas promessas foram feitas, né, de pavimentação, mas que agora realmente é uma realidade que vai acontecer. Nós vamos ter agora, no dia 2 também, uma audiência aqui na Guabiruba Sul, onde também, desses 16 milhões, para contemplar então a Carlos Boas e a rua Guabiruba Sul. Mas que realmente vocês
entenda a necessidade que é recuar o muro, né? E a gente teve aqui caminhando, eu e Matias também esses dias, fazendo esse levantamento, olhando realmente aquilo que está atrapalhando e que há necessidade, sim, de remover. Aquilo que o prefeito falou também, dos postes, nós temos hoje uma empresa que faz esse serviço para deslocamento, e são vários que vão ter que mexer aqui também, mas que isso não é tão difícil fazer. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de cada um de vocês, parabenizar a Câmara por essa iniciativa, por essa sessão itinerante, onde a comunidade tem realmente a vontade de, às vezes, estar perto mais do Legislativo e do Executivo. Então, aqui cabe a vocês, no final, fazer o questionamento que vocês realmente têm e querem ajudar para que essa obra seja feita o mais rápido possível, mas com qualidade, é aquilo que a gente já vem fazendo em outros locais da nossa cidade. Obrigado e boa noite. Na sequência, convido o representante da Associação de Moradores, o senhor Clóvis Ieski, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito, o Zirk, vice, os demais vereadores, a presidente da Câmara, a comunidade, né? E espero que comece logo essas ruas que estão para ser pavimentadas, que a gente que mora aqui, a gente sabe como é que está o caos, né? E da minha parte era isso. Muito obrigado. Na sequência, o presidente da Sociedade Esportiva Tarumã, Alonso Schirmer. Senhora presidente, o senhor prefeito e demais vereadores, as pessoas que nos assistem, uma boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer todas as pessoas que vieram aqui, mostrando para o Legislativo e o Executivo que nós somos um povo unido em prol das melhorias do nosso bairro. E quero falar em nome do nosso povo, que nós ansiemos por essa obra. E tantas outras, não querendo tampar o sol com a peneira, a parte da administração sabe que deve muito ao bairro. Então, a gente agradece, eu falo em nome da população, que essa obra realmente sai do papel e venha a ser uma coisa, um sonho a ser realizado, e peço à população que colabore nesses termos que ele falou, para que isso realmente aconteça, porque não basta a gente só cobrar, mas quando se fala de tirar 1 metro do nosso terreno, às vezes há empecilhos em prol da obra continuar. Então, nós temos que pensar que isso é um benefício para todo mundo. Então, como o Executivo e o Legislativo buscam e chegaram com esses projetos, que agora em outubro, que eu assumi a vaga da vereadora Rosita, ali eu busquei resposta em prol desse projeto, e a resposta foi o projeto já pronto. A resposta veio como um projeto que até eu ajudei a aprovar esse projeto. Então, eu peço que ele realmente seja executado. Então, eu também quero falar em relação a outras ruas que anseiam por melhorias, que querem fazer parceria e querem entrar no cronograma da Prefeitura por pavimentação e parcerias, que são a Carlos Abel e a Rua Florentina Dal Bosco, que faz anexo ao lado a uma transversal da Carlos Abel, que essas pessoas anseiam por melhorias. Então, que ela entra no cronograma de melhorias do nosso bairro. E também peço que, através de parceria, ou através de um projeto estadual, ou através de uma emenda, que continua a Rua Lajado Baixo, ali onde termina o asfalto, a uns 100 e poucos metros à frente, para que o asfalto não termina de uma maneira feia, e tem 2 sentidos, uma por beleza e a outra por o problema de enxurradas do nosso bairro, para que isso melhore também. Tinha outros assuntos a se tratar em relação
não só o nosso bairro, mas sim como Guabiruba como um todo, só que o meu tempo não vai permitir, então vou tratar desses assuntos, que são assuntos específicos, né? E dando um toque só em relação àquele terreno que a Associação de Moradores tem, entre aspas, que está no nome da Prefeitura, para que a gente olhe com bons olhos, para que a gente faça, de repente, uma troca com um terreno mais bem localizado, para que a gente possa criar uma área de lazer em nosso bairro, porque também é um anseio de cada um dos nossos moradores, para que a gente possa ter uma praça aqui dentro do nosso bairro, uma área de lazer que é de importância muito grande, né? E que a gente olha com bons olhos, não só em palavras, mas sim como esse projeto, em atos e ações concretas. Então, eu peço que o Executivo olhe de forma que a gente possa não ter aquele terreno abandonado, porque para nós, como moradores, aquilo lá, assim, não vale nada. Mas sim, se ele tiver de outra forma, vai ser de grande importância para todo mundo. Meu boa noite a todos e meu agradecimento também. Convido o senhor Alan David, pastor da igreja. Uma boa noite aí à bancada, o senhor prefeito Matias, os demais vereadores, a comunidade. É uma alegria a gente poder ver um quadro como esse, porque nós não só podemos enxergar um planejamento, mas um desejo de cooperativismo, ou uma cooperação de ambas as partes. E essa união só faz bem para o crescimento de todos. E me lembro de um verso bíblico, que está em Amós, capítulo 3, o verso 3. E a pergunta é a seguinte: andarão os dois juntos se não tiverem acordo? É uma pergunta, e isso é fato. Tanto de um lado quanto o outro, se não estiverem de acordo, e ambas as partes, vai ter que haver essa parceria, esse entendimento para melhoria no futuro. Que Deus possa abençoar vocês. Nós temos sempre com a mente, juntamente com toda a liderança e todos os membros, que esta igreja, por exemplo, ela está aqui para servir a comunidade. E isto aqui, esta noite, só foi possível porque entendemos que somos parceiros. Estamos na comunidade para servir a comunidade. E estamos aqui realmente de coração aberto, que Deus possa abençoar, que realmente tudo isso que está sendo planejado nessa noite possa se concretizar e possa realmente deixar todos felizes, alcançando o objetivo comum. Deus abençoe a todos. Na sequência, o pastor José Roberto Fluckner. Quero cumprimentar primeiramente a Rosita. Fomos contemporâneos de estudo no João Bosco. E agora, há 3 anos, estou de volta aqui a Lajeado Baixo. E rodei esse mundo, mas a gente vem para onde enterrar o umbigo da gente, né? Eu fico feliz de também, quero cumprimentar aí o prefeito, o vice-prefeito Zirk, os vereadores, a comunidade, dando importância a esse projeto da Câmara ser itinerante e vir aqui explicar, primeiramente, o prefeito nos colocou. É claro que sabemos que tudo é difícil, os trâmites, né? Mas queremos agradecer à comunidade, à Igreja Adventista, quero agradecer pelo empenho e cada vez mais o nosso bairro está ficando mais digno de um lugar de moradia, né? Um bairro, até alguns anos atrás, era apenas um sítio, né? Mas hoje viramos urbano e temos todas as comodidades. Eu estive esse final de semana em Florianópolis e a minha esposa disse: vamos logo para casa, que eu não aguento isso aqui, né? Pegando trânsito e outras coisas mais. E quando a gente chega aqui, ainda é tranquilo. É claro que temos os problemas sociais e vemos assim, a igreja tem feito o seu melhor para amenizar esses problemas também, junto com a prefeitura e todos os órgãos, o CRAS, CAPS e assim por diante.
E aqui nós queremos agradecer e pedir que continue vendo com bons olhos a nossa comunidade, para que aqui seja sempre um lugar melhor para se morar. É claro que temos recebido muitos imigrantes, né? E vamos adequando a nossa assistência social aqui. Esse local aqui é da assistência social, né? E temos aí participado com cestas básicas, e graças a Deus tem sido atendido, né, essas famílias que aparecem às vezes desempregadas, até arrumar emprego, né, e a gente tem feito melhor. Então, como morador daqui, eu quero agradecer, também vou ser beneficiado nessa rua, né, e esperamos que todos, e aqui um apelo à comunidade. Eu sei que muitas pessoas são, às vezes, resistentes para tirar um centímetro do seu terreno, mas todos juntos vamos fazer esse empenho para que esse projeto o mais rápido possível. Eu sei que a Prefeitura tem feito em outros bairros e tem feito coisas muito boas, e agora chegou a nossa vez, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Conforme inscrição feita previamente, faço a chamada dos vereadores, onde também cada um terá 5 minutos. O vereador Halliton, por favor. Boa noite ao prefeito Matias, o vice Zirke, os demais vereadores, pastor Alan, pastor José, o vereador suplente, em outubro estavam juntos na casa da Câmara, o vereador Alonso, o Clóvis, da Associação de Moradores, o senhor Geraldino também. Boa noite a todos, boa noite à comunidade aqui do Adventista, Lajeado Baixo. Como nós estamos aqui hoje para ser ouvidos, né, os anseios da comunidade, como o prefeito já botou sobre as ruas, vai ter dúvidas, estamos aqui para ajudar. A equipe da prefeitura, como o prefeito falou, está aí, secretários de obras também está aqui, secretário de esportes também está aqui, bastante sempre presente nessas reuniões. Os vereadores estão aqui também para ajudar o que for preciso, como o prefeito falou, que procurar a equipe da prefeitura, às vezes não acha, pode procurar um vereador, está aí os vereadores aqui. Tem uma dúvida na minha rua, vai sair o muro, vamos lá, vamos na prefeitura, falamos com o prefeito, a rua tal, fulano de tal, tem problema, vamos lá, pegamos o carro, viemos ali falar com os moradores. Acredito que, como o pastor aqui falou, tem gente que às vezes fica meio, não dá 1 metro de terra, meio metro, vai brigar, mas eu quero fazer o apelo que vai ficar melhor na frente da sua casa, vai ganhar calçada, né, prefeito? Vai ganhar uma rua melhor, vai ganhar mais segurança, vai ganhar limpeza. Então, eu acredito que vai ficar bonito. Então, cada de 1 metro, 80 centímetros, né, prefeito? Então, a gente quer que a população daqui sensibilize e que dão esse parecer para a prefeitura, para o William, que está aqui, né, que vai planejar isso tudo. Então, vai ficar bonito, pelo que as fotos que foram vistas hoje. Lá no Aimoré também foi feito a reunião ontem. Vai ficar bonito, como eu falei, mais seguro, mais adequado para umas crianças andar na calçada, para andar uma volta de bicicleta. Então, queira ou não queira, fica uma segurança bem melhor. Então, eu peço a colaboração da comunidade. E tem uns pedidos que a comunidade me procuraram ontem, algumas pessoas. Depois até o prefeito pode ajudar no espaço. Não sei se tem alguém aqui da PP, da escola Cesário Regis. Eu até passei pela pessoa ontem, que o prefeito até falou ontem lá no Aimoré, né, prefeito? Sobre a situação do financiamento da escola Cesário Regis, que tem o projeto. Então o prefeito depois até pode explicar um pouquinho melhor nesse sentido. Então, para a comunidade aqui do Lajeado, para saber como é a situação da escola Cesário Regis. Eu não estou vendo a pessoa que me procurou ontem para falar sobre esse assunto, ela faz parte da PP, parece, me ligou ontem, para saber o assunto da escola Cesário Regis. E umas indicações curiqueiras, que toda vida os vereadores são procurados, a gente sabe que é do calor, da chuva, o mato toma conta.
A pessoa me procurou da rua Silvério Regis. Então o secretário está aqui, eu peço aqui, o morador me procurou hoje antes de vir para cá, uma atenção ali, até no final da rua, uma roçada, parece que o mato já está tomando conta da estrada. A gente sabe que sempre é procurado, já levantamos vários assuntos desses na tribuna, na Câmara. Então aqui fica esse pedido, o morador, eu acho que também não está aqui, não sei se ele está por aqui depois, para pegar até o prefeito, o secretário aqui, para dar uma atenção naquela rua Silvério Regis. Também foi procurado de novo, rua José Postingel, ali perto da escola. É uma rua que foi pedida uma boca de lobo, é uma obra simples até, eu vou dizer assim. Então peço uma atenção aqui do secretário de obra, é que sempre vem água, ela tem uma descida e quando chove forte sempre lava a estrada. O morador até deu a frente da casa dele para fazer a boca de lobo. Então fica aqui esse pedido deste morador também da rua José Postingel. E o demais, agradecer, dar os parabéns para a comunidade que está aqui presente, casa cheia, estamos aqui para ser ouvidos, fazer os pedidos de vocês, as reivindicações de vocês, os vereadores, prefeitos, secretário, vice-prefeito, estamos todos aqui para fazer os pedidos de vocês, o que vocês quiserem. Também quero deixar um abraço até para esses funcionários da prefeitura, o Emílio, o Celso, que fizeram parte da equipe antigamente da prefeitura, que eu conheço eles há um pouco assim, né? Que na época meu pai era secretário de obra, meu pai sempre me dizia que o Emílio era o cara que melhor fazia ponte na Guabiruba. Então, para não deixar aqui um abraço para eles, que também fizeram parte da história do município, ajudaram muito o crescimento do município. Então a gente não pode esquecer de dar um abraço especial para os dois ex-funcionários da prefeitura. E o demais, muito boa noite, obrigado a todos. Na sequência, o vereador Paulo Ricardo. Boa noite ao prefeito Matias, vice-prefeito Zirk, presidente da Câmara, vereadora Rosita, aos demais vereadores, a todos os secretários municipais aqui presentes, aos pastores, presidentes da associação, nosso amigo Alonso Schirmer, suplente a vereador, que esses tempos assumiu a Câmara de Vereadores, e, ao geral, a toda a comunidade aqui do Lajeado Baixo, a toda a comunidade adventista aqui presente. Bom, mais uma vez, a importância, né, da Câmara de Vereadores itinerante, que acontece quando tem 5 terças no mês, trazendo para, né, agora para a comunidade de Lajeado Baixo. Né, a gente sabe que as pessoas, né, dificilmente vêm para a Câmara de Vereadores, até a gente já aproveita a oportunidade para convidar todas as terças-feiras às 19 horas para participar das reuniões, das sessões normais da Câmara de Vereadores. Né, mas hoje a gente está aqui para ouvir todos os pedidos de vocês e sabe a importância, né, já apresentando também as 6 ruas que vão ser pavimentadas. Né, a gente sabe que alguns vão ter que fazer a retirada de muros, cercas, né, que todo mundo vê isso, às vezes, né, quando no começo como uma despesa, mas não considere isso como uma despesa, considere isso como um investimento, porque vai valorizar a casa, vai valorizar o terreno de cada um, além de tirar a poeira, acabar com a lama, né, dar mais segurança também com as calçadas padronizadas ao longo dessas 6 ruas. Né, a gente sabe que vai custar um pouquinho, mas entenda que isso é um investimento para vocês, né, ganharem em troca depois, né, valorizando principalmente o terreno, valorizando a sua casa. Né, qualquer dúvida, a gente no final da sessão vai estar aqui para tirar dos moradores. Né, sabemos que o bairro Lajeado Baixo é um dos bairros que mais cresceu na cidade de Guabiruba, hoje já é o 2º bairro de mais população, só perdendo para São Pedro, né, um bairro que cresceu até um pouco desordenado. A gente sabe que, né, como mencionaram aí, vêm muitos imigrantes, muitas pessoas de outras regiões, mas que estão sendo atendidas, né, aos poucos, né, também as ruas ali, que nem o Alonso falou, que quiserem fazer em parcerias, né, que é também, né, uma coisa que deu certo na prefeitura, as lajotas feitas em parceria, onde o morador compra as lajotas e a prefeitura executa a mão de obra. Já foram feitas muitas ruas em parceria, né, e aqui no Lajeado a gente sabe que tem muitas ruas ainda de estrada de chão que podem também fazer essa parceria, além das 6 que vão serem feitas. Né. A gente também tem o Lajeado Alto, que também, né, não sei se tem pessoas do Lajeado aqui, mas que também vai ser feito um trecho do Lajeado Alto, também a pavimentação a lajotas, né, também vai ser bastante importante para essa comunidade, né, para quem usa lá a rua Lajeado Alto e para os moradores lá da região. Né, e seria isso, muito obrigado e boa noite. Ao final da fala dos vereadores, vai ter um espaço para as pessoas que se fazem presentes, que quiserem usar a tribuna, fazer alguma pergunta às autoridades que que estão presentes nesta noite. O funcionário ali, o Careca, mais conhecido como Careca, né?
Ele vai estar passando, pessoas apontem o dedo, que ele vai estar passando e anotando o nome das pessoas que depois queiram fazer a sua colocação, a sua pergunta, tirar alguma dúvida. Aponte o dedo ali, levante o braço, que ele leva o material ali, a folhinha, e faz a inscrição. Continuando, passamos para o vereador Jaime. Boa noite, senhor prefeito Matias, vice-prefeito Zirk. Boa noite à nossa presidente, vereadora Rosita, demais colegas vereadores, pastores, Alan, José, o Clóvis, o Alonso e o nosso zagueirão, né, o Nino, das antigas, né, Nino? Boa noite, pessoal, a todos vocês que vieram essa noite aqui acompanhar essa sessão itinerante. O prefeito aqui falou das ruas, né, prefeito? São 6 aqui que serão contempladas no Lajeado Baixo. Para definir o que é isso, o que é a pavimentação de uma rua de estrada de chão, prefeito? O Matias sabe, já está há tantos anos na política, um pouquinho mais que eu, né, prefeito? Para definir em poucas palavras, qualidade de vida. Você tem a tua rua lá com barro, poeira, lama, e daqui a pouco, 3 meses depois, 6 meses depois, você tem ali lajota, calçada, tubulação, né? Isso é fantástico, gente. Por isso, prefeito, que a ansiedade da população é tão grande. Vários prefeitos já passaram, cada um fez um pedacinho, né, para chegar aqui, né, imagina, tem que emendar isso, né, para chegar até aqui. E aí cada um vai fazendo um pouquinho mais para frente e devagarinho, dentro das possibilidades, lembrando a todos vocês que isso aqui é um financiamento. Esse aqui, se não me engano, é 10 anos para pagamento, né, prefeito? 2 prefeitos e meios para frente vão pagar, né? Nós vamos pagar, a população toda do município vai pagar esse financiamento. A Guabirubaçu e o Aimoré são 20 anos, né, prefeito? Isso dá 5 mandatos de prefeito que vão pagar. Por isso que a responsabilidade da obra, né, que o Matias deixou bem claro, tem que ser uma obra bem feita, porque ela tem que durar 10, 20 anos, senão não está nem paga ainda, você já tem que começar a consertar, né? Então, é muito importante, prefeito, o senhor mesmo fazer essa leitura aqui e pedir para a população, aonde precisa aquelas intervenções, né? Isso é muito importante, gente. Colaborem com o prefeito, com o William, lá, o pessoal do Projetos da Prefeitura, porque para a obra sair bem feita, tem que ter essas intervenções. A largura, prefeito, eu esqueci de perguntar, acho que é 7, 8 metros. 6 metros, todas essas 6 ruas vai ser só 6. É uma pena, né? Eu sei que já é difícil com 6, né? A gente, ontem no Aimoré, a gente falava em ciclovia, né? Imagina, podemos sonhar aqui, né? É uma rua bem mais larga, com ciclovia, que no futuro vai ter que ter em algum certo momento, mas hoje a gente entende a situação, conhecemos o Lajeado Baixo, conhecemos o interior do nosso município, é todo parecido, né? Dificilmente você consegue fazer as ruas mais largas, mas é uma coisa que para frente não tem saída, vai ter que se procurar realmente fazer sempre com mais largura. A calçada em si, a calçada deve ser 1 metro, então, né? É isso, William? Calçada é 1 metro? 1,5. 1,5 e 2. Um mostrou. Conforme a situação se apresenta, né? Para vocês verem como é difícil, né? E como é um financiamento, como o prefeito sempre deixa bem claro, existem exigências, né? Do governo federal que está emprestando esse dinheiro, ele quer que realmente seja bem executada a obra. Falando em qualidade de vida, e eu tenho certeza que o prefeito e o vice, né? A população sempre
cobra mais. Eu, como vereador, nós aprovamos esse financiamento ano passado, fui questionado no mercado, eles disse, pô, vocês aprovaram 17 milhões, né? Resumindo o valor, e a minha rua, o cara é lá da Rua São Pedro, para lá não vem nada. Né? A pessoa estava chateada. Eu disse, calma, daqui a pouco chega lá também, né? O próximo prefeito vai trabalhar e vai... É o que eu falei antes, né? A coisa tem que ser emendada, né? Então, gente, só para dar um abraço especial para vocês, é muito importante que vocês estejam aqui, e é sempre bom estar aqui na comunidade adventista. Boa noite a todos. Dando sequência, o vereador Vilmar Gomes, está presente. Vereador Cristiano. Meu boa noite especial a todos os moradores aqui do bairro Lajeado Baixo. Boa noite especial também à comunidade adventista que nos acolhe aqui, nesse espaço aqui nessa noite. As pessoas que compõem a mesa, prefeito Matias, presidente Rosita, vice-prefeito Zirke, em nome de vocês, cumprimento a todos aqui da mesa, os pastores e representantes aqui da comunidade. Quero ser bem breve, acho que essa sessão itinerante, assim como o vereador Paulo já disse, para quem ainda não tem conhecimento do motivo da sessão itinerante, nós, por lei, por regimento interno, a Câmara ela pode ter no máximo 4 sessões por mês, e quando existe a quinta terça-feira no mês, que seria uma folga, nós estamos no 4º ano agora, desde a criação da sessão itinerante, a gente organiza uma sessão no bairro para justamente trazer essa conversa, essa aproximação da Câmara, do Executivo, junto com a comunidade. E o objetivo de hoje aqui juntou com essa audiência pública que o município tem necessidade por causa das obras que irão acontecer aqui no bairro Lajeado Baixo. Para falar disso rapidamente, praticamente todas as situações de problemas de trânsito que a gente tem no nosso município hoje são justamente situações por falta de espaço da rua, por falta de calçada, por falta de ciclovia, por falta de sinalização. Então, a importância dessa parceria com a população aqui do bairro Lajeado Baixo para que a gente consiga ao máximo trazer todos esses itens de segurança e de mobilidade para essas obras de pavimentação aqui do bairro. Principalmente a questão das calçadas. A gente vê hoje o pedido de calçada é uma demanda tão grande quanto o de pavimentação de rua. A gente tem a rua geral aqui do Lajeado Baixo, que a gente sabe das reivindicações da continuidade, da padronização das calçadas que já iniciou. Então, por isso, a gente pede essa parceria da população com o Executivo para a execução dessas obras. O professor Fred, secretário de Educação, me ligou hoje à tarde também, justificando que não poderia estar presente aqui hoje à noite. Gostaria muito de estar aqui, mas por motivo já pré-agendado ele não pôde se fazer presente. E me passou uma colocação de que deve ser uma dúvida da população aqui do bairro Lajeado Baixo, que a cobertura da quadra de esportes da escola Oswaldo Ludovico Fuchner está praticamente sendo lançado o edital de licitação, né, prefeito? E que deve se encerrar no prazo dela e que a intenção da Secretaria de Educação para a segurança dos alunos e professores pretende executar a cobertura da quadra nas férias do final do ano, né, se tudo correr dentro do conforme. O secretário Jair nos colocou também outra situação aqui do bairro Lajeado Baixo, de que está iniciando a tubulação da rua Bernardo Vogel, que tem um problema sério lá na questão da tubulação, diferença de bitola, né, Jair? Está sendo executada agora essa questão da tubulação da rua Bernardo Vogel. Então, a gente também agradece à Secretaria de Obras por estar atendendo essa demanda. E no demais, a gente se coloca à disposição da população ao final aqui para tirar todas as dúvidas referentes ao projeto e principalmente o que foi dito ontem lá no Aimoré. A população no início se assustou um pouquinho, mas que depois foi apresentado que todos serão visitados individualmente para que se converse na melhor forma de colocar em prática esses projetos de pavimentação em frente à residência de cada um. Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Harry Vestar.
Na sequência, o vereador Felipe. Boa noite, senhor prefeito, prefeito Matias, vice-prefeito Zirk, presidente Rosita, demais vereadores. Gostaria também de saudar aos secretários municipais, diretores municipais aqui presentes, demais servidores. Também cumprimentar ao suplente vereador Alonso, Sociedade Tarumã, e também saudar e agradecer pela receptividade, pela hospitalidade ao Geraldino, ao pastor José Roberto e ao pastor Alan, que nos recebe aqui na Igreja Adventista, né? É um prazer para nós estarmos aqui. E toda a comunidade aqui também do bairro e da comunidade adventista, meu boa noite. Nosso tempo é curto. Gostaria também de ressaltar a importância dessas sessões itinerantes, né? Principalmente a oportunidade que o vereador tem de conhecer mais de perto o comportamento de cada comunidade, de conversar com a população, e é um momento ainda mais especial porque o Executivo está aqui presente hoje e a comunidade pode ter as suas respostas já de uma forma mais direta, de uma resposta instantânea para os seus anseios, para as suas dúvidas, né, e tirar daqui já um posicionamento do Poder Executivo. Então, é muito importante para nós, principalmente que a gente luta lá na Câmara de Vereadores para ter uma plateia nas nossas sessões, né? E hoje aqui a gente vê a casa cheia, para nós é gratificante poder estar aqui presente e trocando essas informações com vocês. A pauta de hoje é pavimentação, mas a gente não pode esquecer, como já foi falado aqui pelo vereador Harton, já pelo Alonso também, né, da comunidade do bairro do Lajeado Baixo, que também precisa saber, e o vereador Cristiano também falou aqui da cobertura da quadra do Ludovico, a questão do Cesário Regis, né, da escola, que a gente gostaria de saber também em que pé que está, né, senhor prefeito. A questão, algumas demandas antigas, né, pontos de ônibus, né, até o Marciano talvez vai falar no final, com mais detalhes, não vai falar, então eu já estou falando aqui, né, alguns pontos de ônibus, mas ele pode nos orientar em quais são os pontos, né, que a gente tem essa carência aqui no bairro. E também dizer, senhor prefeito, que esse é um bairro que merece, não é porque a gente está aqui hoje, uma atenção muito especial do poder público. É um bairro que possui uma quantidade significativa de pessoas carentes que precisam ter a intervenção do poder público em todos os seus aspectos, na questão de saúde, na questão do esporte. A Márcia está aqui hoje porque ela tem vamos dizer assim, uma simpatia especial pelo bairro Lajeado Baixo, porque sabe que aqui precisa ter uma atenção especial do poder público. Sobre o projeto, eu vou compartilhar as palavras do pastor José Roberto, né, que no primeiro momento, quando a gente vê um projeto desse e a gente fala em derrubar cerca, derrubar muro, a primeira coisa, e é natural isso, eu também pensaria da mesma forma, puxa, lá vem, vou ter que mexer na minha terra, vou ter que gastar dinheiro, né? Mas eu acho que ficou bem claro aqui, todos são a favor, o pastor Alan falou muito bem de um acordo, né, que tem que ter, né, que é para o bem de todos, é para o bem coletivo, é para o bem próprio também, né? O Minhoca falou da valorização do terreno, a questão da acessibilidade, da segurança, da qualidade de vida, né, vereador Jaime? Então, eu acho que não é um gasto que a gente vai ter, a gente vai fazer um investimento na qualidade de vida que a gente vai ganhar com uma pavimentação com essa qualidade. Então, eu gostaria só de dizer que, talvez, se essas ruas fossem feitas pela pavimentação, pelo programa de pavimentação em parceria, eu acho que talvez demoraria muito tempo para esse programa contemplar todas essas ruas, né, de uma forma em tempo hábil, vamos dizer assim, então, e também o custo da obra seria muito maior, né, prefeito? O senhor sabe que uma pavimentação em parceria, o morador tem que pagar a lajota, né? Aqui eles vão receber, eles vão ter que pagar só o paver da calçada. Então, sem dúvida que o custo é bem menor. Então, eu gostaria de parabenizar a administração, ao executivo, eu dizer que, apesar de ser um financiamento, eu acho que isso é um investimento de suma importância para o Lajeado Baixo e uma necessidade, né? Não importa se é financiamento, se é
com recurso próprio da prefeitura, se vai ser ter pago nesse mandato, no outro. Eu acho que a importância dessa obra ela é muito maior do que esses detalhes que estão sendo colocados aqui. Era isso, muito obrigado e boa noite a todos. Na sequência, vereadora Rosita. Mais uma vez, boa noite a todos que estão presentes nesta noite. Com certeza é uma honra para o Legislativo estar com a Câmara itinerante, com essa sessão itinerante neste bairro e encontrar todo esse pessoal que veio dar a sua presença, né, ouvir o que tem a ser apresentado. E, ao mesmo tempo, trazendo projetos de melhoria para o bairro. Para nós, é uma alegria muito grande também, quando a gente pode, nessa sessão, e ter algo para apresentar, como foram as ruas que o prefeito apresenta hoje à noite, né? É uma alegria muito grande isso para um bairro. E também a gente sabe que todo progresso, ele apresenta problemas, transtornos, na hora de concretizar esses projetos, né? Mas a gente pede a colaboração também de todos para que entendam que transtornos sempre acontecem quando novas ruas são pavimentadas. De repente, a gente pode pegar um tempo de chuvas, que a gente sabe que o transtorno é muito maior e muitas vezes tem pessoas que não têm paciência, né? Então, a gente pede que todos colaboram, né, durante esse período e em que isso será feito. Também, quanto o Wellington estava colocando antes sobre a escola Cesário Regis, também fui procurada para questões de um terreno nos fundos, para um aterro, algo assim, né, que já está no conhecimento do Executivo, para resolver esse pedido da APP de lá. E também a gente sabe que a gente recebeu outro dia moradores com problemas de construção aqui do bairro, né? Então, a gente sempre reforça a seguinte frase: antes de comprar terreno, procurem o setor da prefeitura para saber da possibilidade de construção neste terreno. Tá? Então, sempre, isso não só aqui neste bairro, no município todo, né? Então, sempre procuram para depois não serem surpreendidos com dificuldades por ser lugares, muitas vezes, onde não pode ser construído. Tá? Mas, na medida do possível, sempre se tenta solucionar, ajudar e resolver, né, problemas existentes. E, no mais, agradeço já, mais uma vez, a participação de todos. Obrigada. Seguindo agora, o vereador Valdomiro. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários, funcionários, mas especialmente a comunidade aqui presente na noite de hoje. Já que o sorteio não me favoreceu, vou tentar fazer um resumo do que foi dito aqui, nessa apresentação deste projeto, usando alguma coisa do que já foi dito. Eu resumiria isso aqui em 4 palavras-chave: planejamento, parceria, colaboração e organização. Planejamento, que inicia com o setor de planejamento da prefeitura, com seus técnicos, engenheiros, arquitetos, com o seu pessoal. Planejamento que vai precisar muito da colaboração de vocês, dando sugestões, críticas, hoje, amanhã, nos próximos dias, para que esse planejamento seja aperfeiçoado. A segunda, parceria. Vimos quantas intervenções terão que ser feitas, e se não houver essa parceria, no sentido de cada um que tiver que sofrer, fazer essa intervenção, entender que isso é para um bem de todos, de uma comunidade, de uma cidade, não vai funcionar. Portanto, a parceria é muito importante. A terceira palavra,
colaboração. Colaboração não só nesse momento da execução. Para nossa surpresa, quantas ruas pavimentadas em parceria, que vieram as imagens lá na Câmara de Vereadores, os pedidos para, literalmente, a roçada da calçada. Calçadas recém-pavimentadas, literalmente no mato, aonde se pergunta onde está a colaboração de cada um. E aqui, hoje foi dito a frase aqui, o mato já está tomando conta da rua. Quando eu era criança pequena, que nasci aqui no Lajeado Alto, e me corrijam os que têm a minha idade um pouco mais, se não me falha a memória, eram 2 vezes por ano que era obrigatório cada um manter a roçada à frente dos seus terrenos para que a estrada ficasse limpa. Lembro bem disso quando criança. Então, essa colaboração precisamos ter de cada um. Nesse sentido, a colaboração de não se jogar o lixo nas vias públicas, porque esse lixo vai para as bocas de lobo, entope boca de lobo, causa transtorno. Então, essa colaboração é importante. E a última palavra, organização. Para quem não acompanha o Legislativo, vai perceber nos próximos anos que intervenções como foram 44 que vão ter que ser no Aimoré, 66 aqui, não sei quantas intervenções vão ter que ser na Guabiruba do Sul, vai ser coisa do passado. Desde 2013, com o novo plano diretor, e na revisão agora em 2019, nós mudamos a legislação. Não se denomina mais rua com menos de 8 metros de pista, 2 de calçada em cada lado e com toda a infraestrutura. Problemas como os vistos aqui hoje, dessas intervenções, não que seja culpa de alguém. É um conjunto de fatores que levou a isso, mas que desde 2013 se está resumindo, eliminando esses problemas. E para finalizar, também, usando uma passagem bíblica, peço até desculpa aos pastores, não sou profundo conhecedor da Bíblia, mas há uma passagem que diz: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Amanhã é dia do trabalho, parabéns a cada um que com o suor do seu rosto ajuda a construir a sua comunidade, a sua cidade, o nosso estado, o nosso país. Obrigado e boa noite a todos. Na sequência, então, abrimos espaço para os questionamentos da comunidade, que podem ser direcionados a alguma autoridade específica ou não. A primeira pessoa aqui que fez inscrição, Osmar Francisco Demétrio. Quero dar meu boa noite, ao prefeito, ao vice-prefeito, a todos os vereadores e também à comunidade aqui presente, Quero vir aqui mais para agradecer mesmo, que essa é uma conquista que a gente está vendo que está sendo em prática e a gente vai conseguir. É esperado já há tempo disso, Eu acho que toda a comunidade fica contente. Eu vi lá a nossa rua Gilmar Poli, Ela era uma rua que alagava, depois foi botado tubo, agora está uma beleza. Quero também agradecer, em nome do pessoal daquela rua, mandar agradecer também a administração aquele serviço. Mas ainda tem uma coisa que eu queria pedir para vocês colocar nos seus projetos, que era uma ciclovia daqui para Guabiruba. Eu sei que é uma coisa difícil, mas nós vimos que tem muita gente que anda de bicicleta, anda de pé, e nós vimos aqui que se nós for agora para Guabiruba, aqui para frente, nós vamos chegar ali em frente ao CRAS, o mato está em cima do asfalto. A gente não tem, a gente vai ter que ir em cima do asfalto para poder caminhar. Então, que se fizesse um projeto, um lado calçada, o outro lado para andar de bicicleta. Vamos supor que nem lá o conhecido Morro do Bau ali, É um lugar perigoso para a gente ir para cima de bicicleta. Se não dá para fazer calçada, mais ou menos manter assim uma areia que a gente pudesse desviar quando vem um carro. Se a gente tentar sair de cima da pista e entrar ali, a gente cai de bicicleta, principalmente assim, um mais idoso que nem eu, Mas, então, isso é um desejo da comunidade, Não é que eu estou querendo fazer crítica, mas que vocês comecem a botar no projeto, quem sabe, mas daqui uns anos, isso possa se tornar realidade. Era isso que eu tinha para falar e fico muito agradecido. Acho que o assunto ciclofaixa, segurança, ele foi bem lembrado, e eu, Demétrio, agradeço pela pergunta, até porque dá oportunidade a gente
já antecipar o que já está em planejamento, na verdade. Vocês perceberam que ano passado a Prefeitura fez um enrocamento no trecho da Rua Orlandina Vicentini, e alguns trechos onde não tinha espaço nem para calçada. Isso faz parte já da preparação de uma ciclofaixa que vai ligar a toda a Rua Orlandina Vicentini até o Lajeado Baixo, e, logicamente, consequentemente, depois a gente vem pelo Lajeado Baixo, pelo menos até aqui na comunidade, até na Igreja Adventista também. Essa é a intenção. A Guabiruba Sul, dentro do projeto de revitalização, já vai contemplar a ciclofaixa na rua toda. Ou seja, qual é o desejo? Isso está dentro, inclusive, de uma proposta de trabalho que a gente já fez na própria administração municipal, de criarmos a integração de todos os bairros do município através de uma ciclofaixa. Ou seja, o Aimoré, com a revitalização, já tem um trecho lá no final, no Sterntal, quando a obra foi feita, agora vai ligar com o centro. O centro, onde ainda não tem, a Rua 10 de Junho, também está em fase agora para implantação, deve acontecer esse ano ainda de toda a calçada, e com as calçadas novas também vem a ciclofaixa. Vai ficar a travessia José Dirschnabel, que pela dificuldade de largura talvez não vá ter a ciclofaixa, mas aí a gente está para trabalhar o uso compartilhado de calçada. Mas, principalmente, falando aqui especificamente do Lajeado Baixo, nós já estamos em fase de preparação do projeto de fazer uma calçada e uma ciclofaixa indo daqui para lá pelo lado direito da pista. Certo? É o espaço que nós encontramos mais adequado. Não vai ter calçada nos dois lados, mas vai ter um lado, pelo menos, uma calçada para as pessoas que queiram caminhar, e também, no mesmo lado, vai ter a ciclofaixa para integrar o Lajeado com a Guabiruba Sul e, consequentemente, com o resto do município. Então, está dentro do projeto, sim. Tá? Mas, já bem lembrada a pergunta, nos dá essa oportunidade de resposta também. A segunda inscrição, senhor Ayrton Gomes dos Santos. Uma boa noite a todos os participantes aqui desta Câmara Itinerante. Eu queria só deixar claro que os questionamentos que serão feitos aqui não será nenhum de interesse particular, mas interesse exclusivo da comunidade. A primeira questão é sobre a eficiência do atendimento médico e odontológico, tanto nos postos quanto no hospital aqui da Guabiruba. Eu vou citar um exemplo particular, mas isso vai servir para todos. A minha esposa, ano passado, sofreu de uma pancreatite biliar. Para quem entende alguma coisa de saúde, se não tratado em tempo, leva à morte. A minha esposa, ela estava com um quadro intenso de dor abdominal, vômito, grande quantidade, biliar, você sabe que é aquele vômito amarelado, e a urina cor de Coca-Cola. Um quadro grave e precisava de ser atendida. Em princípio, nós achávamos que não era nada grave, mas depois ela mesma percebeu, ela era enfermeira, que a coisa era mais séria e pediu para levar no plantão. E lá nesse plantão, o médico ouviu tudo, os sintomas que ela relatou, e eu estava junto, eu ajudei a explicar ao médico, mas o tratamento aplicado foi hidratação venosa, medicação antiemética, que é para vômito, e medicação para dor. E logicamente, a dor melhorou, o vômito cessou um pouquinho, mas por poucas horas voltou o quadro todinho, muito intenso, e eu tive que levar a minha esposa ao Hospital Zambuja, onde ali foi diagnosticado definitivamente, foi pancreatite biliar. Resumindo a história, passei risco de ficar viúvo. Então, qual é a situação de fiscalização de atendimento médico e a eficiência que é cobrado? A eficiência que é cobrada com relação a esse atendimento, tanto médico quanto odontológico. Segunda questão é a questão da correção das lombadas. Temos lombadas aí que são verdadeiros montes. Poucas lombadas são verdadeiramente regulares e de acordo com o padrão exigido pelo sistema de trânsito nacional. E a terceira questão aqui, nós temos aqui a rua que vai passar, a pavimentação, que é a José Schirmer, terminando aqui na Cristina Fuchner, próximo à sede, nós temos ali uma bacia. E, infelizmente, desde 2008, todos os anos nós temos sofrido ali enxurradas. Essas enxurradas, elas formam um rio que corre ali na José Schirmer, desembocando e indo para o pasto do Luiz Comper ali, não é?
Se não for feita uma drenagem muito... Isso é uma pergunta que eu faço. Se não for feita uma drenagem muito eficiente ali, na primeira enxurrada, essa pavimentação todinha vai ser arrancada. Eu falo porque eu sou morador ali e percebo a situação. Uma coisa que eu gostaria aqui de perguntar aos senhores vereadores. Vocês vão ficar bravos, mas é uma questão que ser colocada e alguns municípios já estão sendo feito isso. Se vocês pensam em reduzir o número de vereadores e trabalharem voluntariamente sem salário, seriam esses os questionamentos. Bom, vou responder algumas partes, né? Depois a Câmara, logicamente, se quiser responder a última questão, que não seria do meu foro, até por questão de independência de poderes, né? A questão da eficiência médico-odontológica, lógico, isso sempre, por mais que se aprimore ou por mais que se tente acertar, há falhas, né? Isso não é uma desculpa, mas é uma realidade. A gente sabe que isso acontece. É competência médica fazer o diagnóstico, né? Não cabe, por mais que o município queira, ou a Secretaria de Saúde queira, de alguma forma, intervir num procedimento, né? E sua esposa, a enfermeira, ela sabe que tem essa peculiaridade ou essa diretriz, e onde dificilmente, né, qualquer pessoa que seja, por mais que ela tenha boa vontade, ela pode chegar para o médico: não, o senhor está errado, o senhor tem que fazer diferente. Existe o princípio da competência médica, que ela tem que ser respeitada, né? Lamentamos, com certeza, e houve um risco muito grave, né? Não se pode admitir isso como que seja algo normal, né? Mas, infelizmente, em alguns momentos ocorre. O acompanhamento por parte da Secretaria de Saúde, por parte do município, do trabalho de todos os profissionais, ele existe, né? Mas, ao mesmo tempo que você trabalha com um universo grande de pessoas, as falhas também acontecem, e tenho certeza que o seu caso não foi o único. Tivemos outras situações há pouco tempo atrás. Algumas pessoas devem ter visto um vídeo de WhatsApp, onde um cidadão chegou para ser atendido no hospital, a enfermeira não quis incomodar o médico. Eu sei, porque no outro dia de manhã eu fui ver a situação, por que aconteceu a reação daquele rapaz num dia de noite. E quando eu fui falar com o próprio paciente, né, que era o pai do rapaz, ele disse: não, eu cheguei lá, não tinha ninguém para ser atendido no hospital, mas a enfermeira só mediu a pressão, e a pessoa estava com quadro de vômito também, estava com uma suspeita que podia ser até um princípio de infarto, né, mas felizmente não foi, mas como não foi, podia ter sido, e podia ter desenvolvido para um quadro pior. E a enfermeira simplesmente mediu a pressão e sugeriu que ele tomasse um chá de limão e fosse para casa. Então você vê como a gente, às vezes, fica refém do comportamento de algumas pessoas e profissionais, e muitas vezes profissionais até responsáveis, tipo assim, no sentido de serem gabaritados, mas que cometem falhas, porque a enfermeira, pelo fato dela não querer incomodar o médico que estava lá de plantão no hospital e que lhe atenderia, e o médico passou no lado, isso o próprio pai, o paciente ali, ele falou isso, né? Passou um senhor do meu lado. E nós questionamos já no dia seguinte o médico se ele tinha conhecimentos. Olha, eu vi a enfermeira atendendo, se a enfermeira me encaminha o paciente, lógico que eu atendo também, mas como ela não me falou nada, eu passei do lado. Então, só para ilustrar como muitas vezes essas falhas ainda acontecem. Não podemos aí ser, na verdade, prepotentes ou acharmos que está tudo perfeito, que não está. Mas, em linha geral, há um acompanhamento, tanto por parte da Secretaria de Saúde, como pela coordenação do Programa de Saúde de Família também, nos médicos da unidade, nos nossos postos, mas lamentamos, né? E, no quadro geral, eu diria que são exceções. Eu não vejo isso como regra, porque senão nós teríamos muito mais reclamações, salvo que a comunidade não esteja nos repassando essas dificuldades quando acontece. Gostaríamos muito que houvesse as denúncias, ou, na verdade, apresentasse-se se mais casos desses estão acontecendo nos postos de saúde, seja em qualquer lugar do município, né? Os senhores vereadores também estão aqui para receber essas reclamações e nos ajudarem, que muitas vezes infelizmente, tipo assim, eu tomei conhecimento desse caso agora, né? Não sei, eu vou questionar a Secretaria de Saúde se ela tinha conhecimento desse fato, de que forma... mas precisamos reclamar. Está aí uma coisa que eu acho que nós, brasileiros como um todo, vamos aqui generalizar isso, e guabirubenses mais ainda, nós temos o dever de apontar as situações. Porque uma falha dessa pode abrir os olhos para que outras não aconteçam. Então, eu sei que talvez você não quis criar o dissabor de estar reclamando, e com isso conseguiu contornar e ficou por isso. Mas nós não podemos pensar assim. Nós somos
Ao mesmo tempo que nós temos direitos, nós temos deveres também, e um dos deveres de qualquer cidadão é acompanhar os atos públicos e denunciar ou reclamar. Não precisa ser uma briga, porque muitas vezes a denúncia é vista como algo desagradável, como algo provocativo. Eu acredito que não. Quando você denuncia no sentido de corrigir, de melhorar, é o ato mais legítimo que qualquer cidadão possa fazer. Nós já temos uma ouvidoria hoje, ela é precária, tá? Mas ela já foi implantada pelo site da prefeitura, pelo telefone também, onde você pode fazer as reclamações. Nós estamos trabalhando num processo de aprimoramento, porque o modelo que nós adotamos foi um modelo que foi oferecido pelo governo federal, pela Controladoria Geral da União. Ele já está disponível se você entrar lá no site do município, só que é um caminho meio... Quem mexe com o computador sabe que às vezes é um caminho que você tem que estar procurando. Coincidentemente ou não, essa conversa aconteceu na segunda-feira, na sexta-feira da semana passada, não, na segunda, com o controlador interno, com o João ali, que ele é o nosso ouvidor também, e nós apontamos essa necessidade de nós criarmos um linkzinho direto, né, quando você entra na página da prefeitura, que já possa encontrar a ouvidoria com a citação do número do telefone, o e-mail, enfim, o WhatsApp, onde que as pessoas possam diretamente. Mas isso vai estar acontecendo, estamos trabalhando nessa linha, até por força de legislação que nos obriga a melhorar o nosso quadro de ouvidoria também. Mas precisamos sim. É uma forma de atender ali. A questão das lombadas, logicamente, Guabiruba é um padrão que é uma necessidade, na verdade, infelizmente para nós não aprendemos ainda, nós, digo até eu, todos nós, eu me coloco no grupo de que nós temos que ter limite de velocidade. E, infelizmente, e inversamente, na verdade, a proporcionalidade que as estradas vão melhorando, a velocidade vai aumentando. Já é um alerta para nós aqui da comunidade também. Não é porque vai ter lajota, não tem mais buraco, não tem mais poeira, e todo mundo pode sentar o pé, né? Vamos falar bem no popular. Nós mesmos temos que nos policiar no sentido de manter essa velocidade regular a 50, 60 por hora, que é o que as nossas vias permitem, são vias estreitas, você não consegue praticar altas velocidades. Mas quando não tem, você tem a necessidade de lombadas. As lombadas elas têm um padrão, logicamente, pela legislação de trânsito, e muitas vezes, quando as empresas executam, daqui a pouco ela tem que ser refeita, em vez de arrancar, você vai lá e coloca mais um pouquinho em cima, então se torna um pouco mais elevada. Por outro lado, se você faz a lombada dentro daquilo que preconiza na legislação, ela pode ter no máximo, acho que é 15 centímetros, me ajuda lá o pessoal do planejamento, eu não sei, eu acho que 15 ou 20 centímetros, tá? Mas ela tem que ter uma rampa de acesso, acho que é de 1 metro ou de 80 centímetros, mais um declive de 80. Se você faz essa montanha macia, ninguém respeita, infelizmente. A gente vê, tem alguns... Não, eu entendo, tipo assim, a sua posição, mas na prática, se você olhar, nós temos algumas situações que foram construídas dessa forma. As pessoas insistem, principalmente em motoqueiro, insistem em passar numa velocidade tremenda e aumentando o risco, né? Essa é uma discussão que eu não queria levantar aqui, mas que ela já foi bastante debatida, e há uma grande resistência. Da minha parte, já teria pelo menos há 3 anos, quando nós tentamos pela primeira vez implantar isso como forma de controle. Mas se confunde, e se confunde mesmo, isso é prática comum na imprensa, na mídia como um todo, e não só na mídia, no comportamento das pessoas também, de que radar é multa, é indústria para arrecadar. Eu digo que radar é um instrumento de educação forçada, e onde que você, infelizmente, depois de você pagar a primeira, a segunda, a terceira, você não quer pagar, então você acaba reduzindo. Eu lembro muito bem da discussão lá em 2016, se não me engano, 2015, 2016, quando a gente estava discutindo a implantação do radar, e as pessoas acharam que já tinha, e todo mundo estava andando numa velocidade segura. Quando descobriram que não ia ter mais, por resistência, né, muitas pessoas, e de maneira geral, né, nos pediram para não colocar o radar naquela época ali, depois de 3 meses todo mundo voltou para a velocidade e voltou ao risco da mesma forma. Mas vamos tentar padronizar melhor, talvez, dentro desse processo, né, o setor de planejamento, junto com uma pessoa do trânsito, a GBTran também, para tentar organizar isso. A outra situação é da drenagem, sei que tem um problema de tubulação aqui que tem que ser trocado agora, né? Dentro desse projeto de pavimentação também está contemplada uma drenagem nova, então nós temos que prestar atenção se esse espaço que o senhor diz agora, que acaba alagando, se ele está contemplado dentro do projeto. Eu vou pedir para o setor de planejamento verificar se é a mesma situação, que já prevê a troca de tubulação ali, por tubulação maior, ou não, mas para a gente dar atenção nessa linha também, né? Mas está... O projeto, na verdade, de pavimentação não é só pavimentação, é pavimentação e drenagem. Então, a drenagem tem que ser adequada para receber o fluxo de águas, principalmente nas maiores precipitações, né, nas chuvas mais fortes.
Seria isso da minha parte. Tudo que eu vou expressar aqui agora reflete o meu pensamento em relação ao número de vereadores e se tem pagamento ou gratuidade na função de vereador. Não é a opinião da Câmara de Vereadores, mas sim a minha. Quanto ao número de vereadores, nós já tivemos 11 no passado, hoje temos 9. Acho irrelevante 9, 7, 11 ou 10, qualquer que seja o número. O que nós temos que entender que é um poder constituído, mas que a Câmara de Vereadores de Guabiruba é extremamente enxuta. Ao número mínimo de funcionários necessários, não há diárias, não há gratificações, não há assessores, o veículo da Câmara praticamente estraga por falta de uso, nenhum dos senhores vereadores, nem a presidente, que eu saiba, usa telefone por conta da Câmara, todos usam os seus próprios meios para ir, muitas vezes, em audiências, como aqui hoje, enfim, é extremamente enxuta. Então, acho irrelevante o número de vereadores, mas sim o comportamento, o dia a dia da Câmara. Acho muito mais importante observarmos isso. Não adiantaria ter 7 e gastarmos muito mais do que gasta com 9, ou vice-versa. Então, esse é o primeiro aspecto em relação ao número de vereadores. Quanto à gratuidade, essa é já vamos antecipar uma questão que até 30 de junho do último ano da legislatura se vota o salário de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. Portanto, até 30 de junho do ano que vem, essa situação vai passar pela Câmara de Vereadores nessa questão. Mas eu já adianto o meu voto se eu estiver lá em 30 de junho. Eu fico com pena o dia que a Câmara de Vereadores, eu fico com pena do prefeito o dia que a Câmara de Vereadores não for remunerada. Ele vai esperar muitas semanas, às vezes por uma aprovação de um projeto, simplesmente pela falta de quórum. Exemplo aqui hoje. Se hoje nós tivéssemos uma sessão ordinária, nenhum dos 9 vereadores faltaria. Nenhum. Porque até agora não tivemos faltas na sessão ordinárias. Como ela é itinerante e não é remunerada, nós já temos a falta de 2. Então, o prefeito vai ficar muitas vezes, muitas semanas, esperando para que tenha quórum, o número mínimo para votação de algum projeto. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, o dia que ela não for remunerada, ninguém mais vai acompanhar a Câmara de Vereadores. Alguém acompanha as reuniões da APP, do CPC, do clube, Ninguém acompanha. Acompanham, criticam, elogiam, fazem comentários da Câmara em função da remuneração. A outra questão é a responsabilidade. As pessoas acham que, muitas vezes, que o vereador... Mas, exemplo, já citei aqui na tribuna, quando em 2013 mudamos o plano diretor, aperfeiçoamos, estamos tendo responsabilidade para com hoje e com o amanhã. Então, é uma função de responsabilidade. E, para finalizar, pergunte a cada um dos senhores vereadores aqui o quanto desse salário não volta para a comunidade. De que forma? Rifas, doações, bingos, prendas, auxílios. Muitas vezes se fica no prejuízo. Entre aspas, aquilo que você recebe como salário de vereador, tenho certeza que todos eles aqui, praticamente, na sua integralidade, volta para a comunidade. Nessas formas e nessas questões. Repito, portanto, para mim não faz diferença se vamos ter mais vereadores ou menos vereadores, mas sim
o comportamento da Câmara como um todo. E defendo, não precisa ser mais nem menos, não estou falando de valores, mas defendo que ele tem que ser remunerado. E, mais uma vez, essa é a minha opinião pessoal e não da Câmara. Obrigado. A próxima inscrição, Janaína Aparecida Goulart. Boa noite a todos. Eu venho em nome de alguns moradores da Rua Expedicionário Arnoldo Barão pedir que vocês possam implantar lombadas, pois a gente, moradores, sabemos que os veículos passam em altíssima velocidade e como temos muitas crianças, então fica esse pedido. E já aproveitando, falando da saúde, a gente, morador, sabe como a demanda no nosso município é grande. Então, talvez, em vez de pagar a... Ai, esqueci o nome. Os agentes de saúde, por que talvez não colocar mais médico para atender a comunidade? Seria isso. As duas situações são importantes. Vamos falar da lombada primeiro, na questão da Expedicionária Arnoldo, mas que não se resume só nessa rua. Tem aqui uma solicitação da Rua José Schirmer. Então, na verdade, todas as ruas que vão sendo pavimentadas, elas vêm junto ao pedido da implantação das lombadas. Primeiro, preciso entender que o processo de pavimentação dessas vias, ele faz parte de um planejamento para a implantação do serviço de transporte coletivo no município. A gente não está fazendo só para agradar morador, lógico que vocês vão ser beneficiados, sim, mas atrás disso é um projeto que a gente precisa, num futuro muito próximo, ter a possibilidade de implantar um transporte coletivo no município por duas razões. Um é o princípio da economia, que onde é mais barato você pegar um ônibus e ir daqui até o centro da cidade ou para qualquer bairro da cidade, porque daqui até o centro até já tem, porque o ônibus da Santa Terezinha passa, mas ele vai embora. Nós temos que trazer o quê? A possibilidade das pessoas poderem transitar dentro de Guabiruba através de um transporte coletivo integrado, onde, se eu quiser ir lá na Pomerânia, lá na Rua São Pedro, lá na Aimoré, eu possa sair daqui e possa ter horários. Qual é a dificuldade hoje? Por que ninguém mais usa ônibus? Ontem, lá no Aimoré, isso foi apontado. 10, 20 anos atrás, tinha muito mais pessoas andando de ônibus. É lógico, porque as pessoas não trabalhavam em Guabiruba, elas trabalhavam em Brusque, então elas entravam no ônibus nos horários de serviço e iam para Brusque e voltavam. A cidade cresceu, o comércio está se fortalecendo, as oportunidades estão acontecendo e as pessoas hoje têm outro hábito. Tem pessoas do Lajeado que trabalham no Aimoré, do Aimoré que trabalham na Rua São Pedro, da Rua São Pedro que trabalham no Lajeado. Então, tem que ter essa possibilidade e, por isso, essas vias que estão sendo pavimentadas, elas são os corredores de ônibus do futuro. Para que uma empresa de ônibus possa vir e se habilitar, e assim como todos os serviços de transporte, os serviços de segurança, fica inviável se nós colocarmos lombadas demais. Precisamos, em alguns momentos, na frente de escolas e postos de saúde, enfim, nesses espaços, certamente tem que ter uma forma de reduzir a velocidade através de um elemento desse. Mas, voltamos no radar ou voltamos em qualquer outra circunstância, na educação propriamente dita, que as pessoas têm que entender que não é porque tem uma estrada boa que tem que andar ligeiro. Podemos abrir a possibilidade de colocar uma ou duas, tanto no José Schirmer como na Arnoldo, enfim, em todas dessas ruas, a possibilidade de uma ou duas lombadas. Agora, nós não podemos colocar 10 lombadas, como muitas vezes as pessoas querem. Nós temos a Guabiruba Sul, e cito como exemplo. Hoje nós já temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 lombadas. Se nós colocássemos tudo que já foi pedido, nós teríamos no mínimo 17. E aí, quem é que ia transitar pela Guabiruba Sul ainda? Então, nós temos que entender o outro lado da moeda, que muitas vezes a gente olha o princípio, não, mas eu quero segurança para a minha família, e está certo, você pedir a segurança. Mas se você começar a botar lombadas demais, primeiro, um ônibus que tem que fazer um trajeto, tipo assim, do Lajeado até o centro da Guabiruba, se ele levar 10 minutos ou 15 minutos, ele vai levar 5 minutos a mais. Porque em cada lombada é uma freada, é uma reaceleração, além do tempo, tem a questão da economia, desgaste de freio, pneu, motor, combustível, enfim, tudo. E essa conta tem que ser feita como um todo. Então, é só para entenderem que muitas vezes não é falta de vontade, que as pessoas vêm e dizem, mas o prefeito não quer fazer lombada porque ele não quer. Eu penso na cidade, eu estou aqui gerenciando, junto com a equipe, não estou sozinho, na verdade vocês nos ajudam muito mais do que vocês imaginam, em todos os momentos. E
essa discussão ela tem que ser olhada com muita cautela. Mas podemos ver a possibilidade da implantação de repente, uma ou duas lombadas nesses trechos aqui, mas não podemos colocar demais, porque nós vamos estar criando um problema lá na frente. As transportadoras, quando vêm para a cidade, se elas têm que passar por 10 lombadas, é um custo. Se elas têm que passar por 30 lombadas, é outro. E elas passam todo dia. É o transporte escolar. Todo dia os ônibus transitam por essas ruas. Quer dizer, perguntem aos motoristas, e aqui nós temos pessoas que já foram motoristas, que se tiverem que passar por um número elevado de lombadas, as crianças têm que sair 10, 15 minutos mais cedo de casa. Aí tem que chegar lá na escola, ele já tem que voltar e levar os outros. Às vezes não dá nem o tempo de fazer o trajeto com o mesmo ônibus. Então, só para entenderem também por que às vezes a gente é resistente ou a gente quer conscientizar sobre a importância de ter as lombadas ou não, né? Mas tem que ter. A questão dos médicos, né? Nós temos em Guabiruba, felizmente, nós nunca criamos o cargo efetivo das agentes comunitárias de saúde e conseguimos, no ano passado, quando tínhamos terminado um prazo, que sempre tem processos seletivos de 2 anos, nós reduzimos de 36 agentes para 12. Por que isso? Justamente para termos uma economia e podermos atender melhor as outras áreas. Agora, a dificuldade que tem para encontrar mais médicos não é porque o município não quer contratar. Infelizmente, não tem. Quando sai um, e recentemente saíram 2 médicos, né? O médico é assim, apareceu uma oportunidade melhor, muitas vezes trabalhou, teve médico que chegou na sexta-feira, na segunda-feira não vem mais. Não avisou nem a secretaria uma semana antes, dizendo, eu vou sair, prepara alguém, e aí você tem que sair no mercado buscando. Não, prefeito, me diz uma coisa, um médico, por exemplo, no posto aqui, ele pode atender quantas pessoas durante o horário dele? Os médicos que são do programa Mais Médicos, eles têm um regulamento, que eles têm a necessidade, eu posso mentir para ti agora, não sei os detalhes, mas tipo assim, eles têm que atender 8 de consultas e vão atender mais 4 de emergências. Estou usando, não sei se é exatamente esse número, só estou usando o número para referenciar. E, fora isso, eles não têm obrigação. Eles têm um meio-dia que era para fazer estudos, tem mais um meio-dia para não sei o quê. Então, na verdade, atende 3 dias por semana dentro desse critério. É um programa do governo federal. Para o município ele é interessante porque o governo paga esses médicos. Nós só damos uma participação de aluguel e alimentação, né, para esses médicos ali, custa em torno de R$ 2.000, R$ 2.500 cada médico desse para nós. E o salário dele é mais 10 mil que o governo federal paga, né? Esse é um programa que agora, inclusive, o governo federal está revendo, possivelmente Guabiruba vai ficar excluída pelo nosso IDH, que vai atender municípios só pobres, né, o programa Mais Médicos, à medida que vai vencendo os contratos. Então, nós temos contratos no 2º ano, que ano que vem vão terminar, e temos 2 contratos que começaram esse ano e que vão terminar daqui a 3 anos. Então, a partir desse momento, o município vai ter que dar um jeito de contratar esses médicos. O mercado, quando se diz as universidades, ainda não estão formando médicos suficientes para atender a toda a demanda. E aí acontece justamente isso. A Brusque paga 1.500, paga R$ 1.000 a mais, o cara sai daqui e vai trabalhar em Brusque quando tem oferta. A Blumenau paga mais do que Brusque, o cara sai de Brusque e vai para Blumenau. Então acontece isso. Eu entendo isso até no aspecto profissional também, lógico. O médico também quer ganhar dinheiro como nós queremos. Também o investimento para o cara se tornar médico é muito alto. Hoje a mensalidade passa aí de, não sei, de 4, 5 mil reais por mês, talvez, Felipe, mais do que isso? Nem sei quanto é que é a mensalidade de uma faculdade de médica. Estão falando em torno de 7 mil reais por mês para fazer uma faculdade que leva 6, 7 anos. Então, lá na frente, depois, quando ele tem a oportunidade de ganhar, muitas vezes acontece, mas só para enfatizar, não é que o município não quer contratar mais. Nós temos uma dificuldade de realmente encontrar esses profissionais no mercado, né? Por outro lado, a gente tenta fazer o que é possível. Sabemos que não está bom, que tem que melhorar mais ainda. Sabemos disso, pode ter certeza. Na sequência, Alain Dal Sérgio. Boa noite a todos. Eu quero reforçar o pedido do vereador Aloncio da inclusão de mais 2 ruas na pavimentação em parceria com a prefeitura, que seria a Florentina Dal Bosco e a rua Carlos Abel. Todos os moradores estão aqui e querem a pavimentação dessas 2 ruas. Não importa se isso demorar, mas o pessoal quer que fique numa lista e que isso seja feito mais para frente. Não interessa se teremos que pagar, desde que seja uma obra bem feita. Mais uma coisa, por que queremos essa pavimentação? Não é só pelo buraco, pela lama e pela poeira. É porque todo ano, em meses de enxurrada, tranca a tubulação lá em cima, essa água vem toda pela rua, inclusive fiz até um vídeo já disso. A nossa rua vira um mar. Eu não sou tão afetado, mas ela come um pouco a minha calçada. Tenho uma calçada hoje meio precária, mas tenho.
e meus vizinhos são afetados. Por exemplo, o seu Elias na minha frente, a água entra dentro da casa dele. Os moradores do prédio comem a calçada, entra lá onde eles têm os relógios lá deles de energia e vira uma bagunça total isso. As bocas de lobos também estão entupidas. Em frente à casa do seu Elias não existe mais boca de lobo há 3 anos, porque está totalmente assoreada. A prefeitura, se for lá cavar com a máquina, vai achar, mas ela está lá. Mais uma coisa. Acho que caberia aqui na nossa Guabiruba, eu tenho uma bebê de 9 meses, às vezes a gente passa um perrengue, quem tem bebê sabe disso, um plantão 24 horas no centro. Acho que a prefeitura tem que começar a pensar seriamente nisso, pelo menos um médico 24 horas, porque não é fácil às vezes. Hoje nós temos que ter hora para ficar doente na Guabiruba. Por favor, comecem a pensar sobre isso. Nossa população cresceu demais, temos muito imigrantes, né? E eu acho que cabe um plantão 24 horas. Vamos tentar isso mais para frente. Uma boa noite a todos. Ok. A questão da parceria... Só mais um pedido dele. No caso das crianças, um pediatra. Até posso citar um exemplo rapidinho aqui? No caso, a minha afilhada pegou aquele vírus da creche, pé, mão e boca, e então meu irmão foi consultar no plantão e o que aconteceu lá? A plantonista, claro, vocês não têm culpa disso, mas ela disse para a minha cunhada questionou, é pé, mão e boca? Eu acho que é. Ela disse, não é. Deu lá um antialérgico para ela, ela continuou com o vírus, infelizmente passou para a minha bebê de 9 meses, vocês não acreditam como que ela ficou, por baixa imunidade, e nós passamos noite em claro 7 dias, por um erro médico do plantão lá. Mas por quê? É uma plantonista, ela não tem conhecimento em crianças, né? E como é que a gente vai fazer? Altas horas da noite, com um bebê de 9 meses, não tem um pediatra, fica uma situação complicada. Vamos começar a pensar nisso mais para frente. E reforçar o alojamento das 2 ruas. Em relação ao alojamento, todas as perguntas são muito pertinentes, né? Não é desnecessário repetir isso. A questão da parceria, certamente, o programa de parceria ele está aberto, está dinâmico, e à medida que as pessoas vão se, na verdade, solicitando a inclusão, e já está incluído, a partir desse momento, a solicitação das 2 vias. Tá? Vamos olhar o cronograma, conforme está estabelecido, vocês vão ter uma orientação por parte da Secretaria de Planejamento, alguém vai procurar, pode ser tratado contigo mesmo, é outra pessoa? A questão das pavimentações, que nós precisamos, pelo menos, que tenha uma liderança na rua, 1 ou 2 pessoas que se responsabilizem pelo processo, porque a compra da lajota ela não é feita pela prefeitura, são os moradores que fazem. Então, vocês podem fazer orçamentos, nós podemos indicar as empresas que normalmente vendem, mas quem vai comprar as lajotas, quem vai fechar o negócio, são os moradores da rua. Então, vocês têm que ter 1 ou 2 pessoas, uma comissão dentro da rua, que possa... Pode, sem problema nenhum, se vocês definirem. Sim. Não, pode ser com o Alonso, se ele aceitar a tarefa, Alonso, pode ser? Então, nós vamos tratar o assunto com o Alonso para tentar conduzir isso ali. A questão da melhora da drenagem, logicamente, a gente não vai fazer a pavimentação sem melhorar a drenagem. Né? A gente sabe que é uma situação bastante difícil, da rua Carlos Ávila, ali, principalmente, né? A Secretaria de Obras já fez várias intervenções, nós tivemos situações onde as pessoas foram construindo em cima da vala, então tem toda uma complexidade que ela tem que ser resolvida. Mas, de qualquer forma, quando vier a pavimentação, antes da pavimentação vem a drenagem para resolver o problema também. A questão de plantão médico, nós já tínhamos, inclusive no tempo do nosso governo, lá 2013 e 14, plantão 24 horas, nós tivemos que tomar uma decisão que era difícil. Porque quando bate a doença, a gente não pode pensar nos outros, a gente pensa em si. Porque o problema meu não pode esperar, e isso é natural. Né? Já tive situações de problemas de saúde em família também, e a gente sabe o quanto que isso aflige. Mas, por outro lado, você tem que fazer um equilíbrio daquilo dentro do município. Primeiro, que a gente não encontra pediatra, nem os hospitais em Brusque não encontram. Há uma deficiência muito grande, né? Assim como de médico em geral, os pediatras também são cada vez mais escassos. Se você falar com 10 estudantes de medicina, não tem nenhum que quer se especializar em pediatria. Consequência do quê? Você trata com um ser que não consegue se manifestar. Os bebês não conseguem falar o que estão sentindo. O médico, muitas vezes, tem que adivinhar.
E muitas vezes, nesse processo, agora não, mas se vocês lembrarem, uns 4, 5 anos atrás, começou uma onda de processar médicos pediatras. Porque muitas vezes o médico tenta fazer o melhor possível, mas acaba, por dificuldade de compreensão dos sintomas, fazendo um erro médico, e com isso chegaram crianças, já chegaram a falecer, como normalmente ainda pode acontecer. E os pais, muitas vezes indignados, partiram para processar os pediatras, e isso afastou uma grande parte dos estudantes de medicina da especialidade de pediatria. Então, há uma carência muito grande, há uma dificuldade. Nós tínhamos aqui, ano passado, ficou acho que 5, 6 meses, depois já apareceu outra oportunidade, já foi embora também, então há uma dificuldade. E o plantão 24 horas, ele implica num custo bastante alto, porque você não consegue colocar só o médico, você tem que ter toda a equipe, né? E o horário das 10 da noite às 5 da manhã tem toda uma questão de adicionais, a legislação tem uma série de custos. Eu sei que na época a prefeitura passava em torno de R$110 mil por mês para o hospital para manter esse plantão, né? Hoje reduziu em 40 mil, nós estamos passando de 70 mil e estamos conseguindo atender das 8 da manhã, das 10 da manhã às 10 da noite, desculpa, esse é o horário de atendimento. Estamos em tratativas, deve ter havido alguma coisa já, na possibilidade do Hospital da Zambuja fazer uma parceria com o nosso hospital e assumir o Hospital de Guabiruba como uma filial da Zambuja. Não para se livrar do problema, mas para melhorar. Porque o Hospital da Zambuja tem estrutura para dar suporte. Então, se de repente, e a proposta inicial do Zambuja já foi de ampliar o atendimento até meia-noite, né? Porque eles sabem que lá entre 10 horas e meia-noite vem muita gente de Guabiruba no Hospital da Zambuja. Para não bater lá e aumentar a demanda, eles deixariam médicos aqui para atender até a meia-noite, já com a proposta de, nos próximos 2, 3 anos, conseguir implantar o 24 horas, porque isso para eles alivia muito a porta lá. Mas é uma negociação que ela tem que participar, tem que ter a participação da diretoria do hospital, nós temos que estar conversando e alinhando isso também, para não correr o risco de lá na frente dificultar o atendimento, mas a proposta é justamente de melhorar, porque se você vem com uma situação de uma criança que tem a necessidade de um pediatra, eles já acionam o pediatra lá, quando você chega lá, o médico já está esperando. Você não vai entrar numa fila lá no Zambuja. Essa é a intenção, na verdade, dentro dessa parceria que está tentando se construir com o Hospital do Zambuja e o nosso hospital aqui de Guabiruba. É uma dificuldade, mas está no plano sim, pode ter certeza, assim como já esteve funcionando, nossa vontade é retomar. A dificuldade, muitas vezes, é encontrar o profissional e ter o dinheiro suficiente para isso também, né? Nós já estamos passando do nosso prazo ali, nosso horário, mas vamos ali para o Cristiano Polheim, o diretor da escola, também tem a pergunta sobre a escola. Cumprimentar a mesa e a todos os presentes e dizer que quando os primeiros alemães vieram aqui para o Brasil, os italianos também, a maioria deles veio para ter um pedaço de chão. O alemão e o italiano, eles dão muito valor à terra. E muitas brigas houve aqui em Guabiruba já por causa de 1 centímetro de terra. Eu gostaria de apelar para a comunidade Lajado Baixo, que sejam, não liberais, mas que sejam coerentes, que não coloquem entraves, porque esse projeto é um projeto muito bom para o nosso bairro. O projeto, parabéns ao Executivo e ao Legislativo pela decisão. Bom, como diretor da escola, quando fui fazer a minha inscrição para falar, justamente o vereador Cristiano estava falando sobre o ginásio. Nós somos, não sei se vocês sabem, mas nós somos a maior campeã dos jogos escolares de todos os tempos. É ou não é, Márcia? A gente ganha tudo, dá até pena dos outros. Mas nós somos a única escola grande que não tem ginásio. Então, quando eu sou professor, eu estou o diretor hoje, e quando eu ensinei para meus alunos, eu sempre falei o seguinte: burocracia, eu tenho que explicar burocracia para uma criança de 12 anos, Jaime. E eu sempre falo para eles assim: burocracia é para evitar fraudes. Burocracia existe para evitar fraudes. Mas a nossa burocracia brasileira, ela extrapolou todos os limites. Então, eu gostaria de pedir ao setor de planejamento, ao executivo, ao legislativo, que não estendessem esse prazo até dezembro, mas que, por favor, fizesse o nosso ginásio antes, porque eu sei que o valor, há o dinheiro em caixa, há o valor para fazer. A gente está trancado em alguns processos burocráticos, mas eu acho que vocês vão
cortou para eu parar? Não? Vocês vão convir comigo que a gente precisa urgentemente desse ginásio. E só para dar uma explicação aos pais aqui, de alunos da escola, a gente fez uma promoção no ano passado e que a gente prometeu que o dinheiro da promoção a gente iria investir na quadra, porque a prefeitura ela vai cobrir a quadra. Nós vamos fazer o piso e a instalação elétrica, e a gente já tem dinheiro para isso na APP. E a gente já, inclusive, já pagou praticamente todo o piso, e o piso vai ficar igual ao do Roberto-Bense, vai ser a mesma pessoa que vai fazer. A gente usou o dinheiro do ano passado da promoção e já está pago. Hoje conversamos a Márcia conversou com a pessoa que vai fazer, né, o pintor, ele disse, não, está tudo certinho, assim que estiver pronto, me fale que eu vou fazer esse serviço. Então, por favor, prefeito, vereadores, sempre há um jeito, não façam nada fora da lei, por favor, que eu não quero que o ginásio caia, mas sempre há um jeitinho de a gente fazer isso antes de dezembro. Obrigado. Tranquilo, Cristiano. A questão do prazo, na verdade, foi um entendimento inicial do próprio secretário por causa do transtorno que daria a construção em período de aulas. Então, por isso que ele imaginou que seria melhor no período de férias, para quando voltasse das férias estivesse pronto. Mas nada impede que se acelere isso, né? A Secretaria de Planejamento já tem o projeto praticamente pronto, falta alguns detalhes, algum ajuste final, ele deve ir para a licitação. Talvez aí vamos jogar aí 60 dias, no máximo 90, para estar as obras em andamento. Podemos fazer isso. Tem que só ver essa questão do inconveniente da obra estar dentro do período escolar, qual é o transtorno, qual é a dificuldade de, nesse período, não utilizar a quadra, né, também. Não, é uma decisão... acho que lembrasse bem, a questão financeira realmente ela está assegurada, né, o dinheiro já está guardado para isso, ele está reservado, né, e é questão só de ajustar agora esse prazo, mas deve caminhar. O interesse é nosso também de fazer o quanto antes, até porque a comunidade também precisa. Lembrando que lá atrás a cobertura da Ana Otília, do projeto inicial, era para ser aqui, só que houve um erro de dimensionamento e a cobertura veio muito maior do que o terreno. Aí nós teríamos que comprar muito terreno para poder colocar no mesmo espaço, e por isso ela acabou não sendo executada aqui, porque o valor do terreno seria mais caro do que o custo da cobertura. Por isso nós partimos para a segunda opção, mas que agora vai se concretizar. O interesse é nosso, vamos acelerar isso, vou conversar com o Fred sobre isso também. Somente duas inscrições. Rogério Ebel. Eu só queria tirar uma dúvida sobre o projeto da pavimentação, se ela compreende toda a tubulação de esgoto e água já também, sendo que a gente tem ouvido falar muito de um projeto futuro de instalação de rede de esgoto, e como é que já está se vendo isso? E só mais uma sugestão, quando houver mais alguma dessa Câmara itinerante, mais alguma sessão nesse sentido, se pudesse pedir a presença de alguém da polícia. A gente tem visto ultimamente muitos casos de aumento de violência na cidade, essa questão de velocidade de trânsito, a gente vê no bairro que geralmente sempre são as mesmas pessoas. Então, às vezes, era bom ter alguém da polícia para orientar a população. Vocês podem ter uma atitude, vocês podem ligar para um telefone, vocês podem estar dando sugestões, dando dica, ou até mesmo, como se diz, ligando e denunciando alguém que está cometendo alguma infração, alguma coisa, para auxiliar nesse sentido. Obrigado. Em relação à rede de esgoto, né, que o município está na fase agora de uma nova concessão de água e esgoto, em virtude da dificuldade financeira do município assumir toda a questão de gerenciamento de água, depois que a Casan nós não renovamos mais porque ela não estava atendendo. Mas está dentro dessa prerrogativa da nova empresa fazer as redes de esgoto. Ela não está contemplada no projeto de pavimentação, mas no modelo que a gente vai adotar aqui, tanto a rede de água quanto a rede de esgoto, eles devem seguir pelas calçadas. Então, você vai fazer o quê? A remoção do paver, a própria empresa vai ter essa responsabilidade, ela faz a remoção do paver, faz a implantação da rede e volta a colocar o paver de volta. Por isso que o modelo também que nós utilizamos é de lajota e paver, que quando houver essa necessidade de intervenção, esse mesmo material pode ser reaproveitado. Tá? A questão da participação da polícia, muito bem lembrado, eu acho que a própria Câmara, e podemos estar conversando com o comandante Brandão ali, para ele também, à medida do possível, estar participando das reuniões para colher as sugestões da comunidade também. Vai ser anotado. Valeu, obrigado. A última inscrição, Solange Demétrio. A Solange foi a solicitação, eu já respondi antes a questão das lombadas, né, a possibilidade da implantação da lombada
na José Schirmer. Mesmo modelo, mesmo sistema das lambadas, né? Então, terminamos as inscrições. Vamos finalizar ouvindo o hino de Guabiruba. Nossas vozes entoam melodias, traduzindo carinho e exaltação. Salve o Barboso município, monumento da nossa imigração. Guabiruba, Guabiruba, o teu nome é nosso e lindo, dá-nos um prazer infinito, ser teus filhos, Guabiruba. Quem vive no teu seio, mas não sente o verdadeiro amor que tu esperes. A todos teus amigos, tua gente, Feliga, tu é mulheres. Guabiruba, Guabiruba, o teu nome é doce e lindo, dá-nos um prazer infinito, ser teus filhos, Guabiruba. Guabiruba, nasceste para a glória, seguirás na vanguarda sem temores, sempre em busca de novos ideais, é celeiro de nossos esplendores. Guabiruba, Guabiruba, o teu nome é doce e lindo, dá-nos um prazer infinito, ser teus filhos, Guabiruba. Muito obrigado a todos que se fizeram presente nesta noite. Agradecendo também aos pastores por cederem esse espaço para a sessão itinerante. Então, a todos, desde já também, muito obrigado. Boa noite.